Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16 de abril, estamos novamente aqui para mais um Pode Contar? Pode! Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa, ao lado das minhas amigas Kátia Veloso. Boa noite! Heloísa de Carvalho. Boa noite, pessoal. E Kelly Rodrigues. Olá, boa noite, pessoal. O nosso tema de hoje, o poder da palavra. Uau! Você está amaldiçoando ou abençoando? E aí? Esse aí, mundo né? com a sua palavra, com a Meu sua Deus. voz. É Dia Mundial da Voz também, é isso, gente? Isso, Né? Exatamente. Também falar um pouquinho de decretos, contratos espirituais e ancestrais. Eu gostei desse tema porque a gente estava vendo muito essa questão de decretos, gente, né? Nos atendimentos que a gente faz de limpeza energética, limpeza espiritual, tudo mais, né? Às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, Opa! né? Porque a palavra tem poder. Tem. E às vezes a gente fala em algumas coisas, às vezes que é de boca para fora, ou no nervoso do momento, ou porque você não tem uma consciência do que aquilo significa, Também né? tem. Então, Por aí. isso é muito importante. Inclusive, também, se você chama algum ser para perto de Nossa. você, ou se você fica falando muito em determinados avatares aí, de um lado positivo ou negativo, também é quase que um portal para você Manifesta, trazer aquela manifestação para o teu lado. Então, a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado com o que a gente fala. Mas sobre os decretos espirituais, teve uma certa vez que a gente estava atendendo uma pessoa numa apometria, e dentre os problemas que ela trouxe, ela não tinha casado. Mas ela queria ter casado, porque não tem problema nenhum. Casou, não casou, Claro. aí cada um com a sua Vai história. ser feliz, né, Kátia? Vai Isso. ser feliz. Né? Mas aquela cliente que ela queria ter casado e não casou. E não casou. Né? Teve relacionamento longo, aí acabou, aí depois mais ninguém dava certo com ela e tudo mais. E quando a gente foi fazer a limpeza energética dela, a gente tinha percebido que numa outra existência, numa outra reencarnação, ela tinha feito um decreto que ela só ia casar com uma determinada pessoa. Pronto. Uma jura de amor aí Como do assim, passado, né? sabe? Sabe aquelas coisas de Sei. Shakespeare? Oh, Só com você, meu amor, né? Ela Aham. decretou que ela só casaria com Pronto. aquela consciência. Tudo ou nada, né, Kátia? Tudo ou nada. Agora, nessa reencarnação, provavelmente, eu não sei se essa consciência estava com ela encarnada ou não. então, Provavelmente não. provavelmente E aí ela não casou com mais ninguém. Mas só que ela ficou esperando aquele decreto. Então são Uau. coisas que a gente fala nessa em outras vidas, fala sem querer, fala querendo. Então, isso é uma coisa assim, a nossa fala é algo sagrado. É que a gente sagrado. precisa muito. Quantas vezes, né? Eu tenho lá a professora lá do Instituto da Alma, a Leontina. Um beijo pra Léo. Beijo, Ela Léo. fala muito que a gente não pode falar palavrão, né? É. Ela pega muito no pé. Que ela não fala palavrão, não pode falar palavrão. E eu falo palavrão, gente. Eu falo, gente. Eu falo palavrão, não vou falar que não, né? Mas aí eu fico imaginando. É o peso da palavra, né, Kátia? Depende. Tem Palavrão, uns peso da palavrão que é mais ou menos, mas tem uns que é pesado, né? tem. Ou que você Sim. manda o seu isso, o seu aquilo. É. E isso, você tá decretando aquilo. Aquilo. Pra sim. pessoa, mas é pra você também. Lógico. Sim, Porque porque saiu você de criou você, vínculo. você é o portal. É Saiu de você. Ó, ó o É, dedo, ó o o dedo tá dedinho. aqui Um pra pra você. frente e três pra trás. Então, um pra a gente cima. está decretando coisas o tempo todo. Tá decretando se a gente vai ter grana, se a gente vai ter Sim. saúde, se a gente vai viver bem, se o nosso casamento tá bom. E também fazendo esses decretos. E teve uma outra vez também, de um outro atendimento que a gente fez, que a pessoa jurou uma lealdade. Né? Até a Kátia estava lá com a gente no atendimento lá de apometria, né? Jurou-se lealdade. Então, depois dessas dois seres que estavam numa vida aqui encarnados, um jurou lealdade ao outro, a gente entendeu que por uma questão de amizade, Ah, tá. e aí, por conta daquele juramento, eles ficaram presos, né? Então, a gente teve uma situação que um já estava podendo ter um pouco mais de evolução, de consciência do que o outro, mas não Mas tava conseguia preso, sair Porque daquele estava lugar. preso naquele decreto. Porque ele queria ficar ali com um amigo dele, porque ele Uau. prometeu que ele ia ficar. Meu Deus. Né? Então, olha que coisa, as coisas que a gente vai prometendo sem saber se a Sem gente Sem vai poder saber. cumprir. Não faz nem Kátia. ideia, né? Não Mas tem não faz nem essa ideia, esse conhecimento. E aí foi todo um trabalho, a gente conseguiu ajudar uma parte, porque a outra ainda precisava Sim. passar por algumas questões, só que
isso ficou bem reflexivo para mim, porque quantas vezes a gente promete, né? Eu não vou, não tem, ninguém solta a mão de ninguém, não teve aí, o pessoal fala, ninguém solta a mão de ninguém, mas vai precisar soltar uma hora, gente, porque a gente precisa ter a nossa caminhada. Não é que não é para ligar para os outros, Sim. mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente decreta para a nossa vida, para ver se a gente não tá ficando Porque um pouco emaranhado com vai aquilo. voltar para você. Vai voltar para você. A Wicca. Né? Vai voltar Volta para você. Então, o que você está decretando? O que você está falando? O que você está prometendo? E às vezes a gente promete tantas coisas que não vai cumprir também. Nossa. Então, isso tem um poder, Tem peso, é uma né? magia. É uma Isso é magia, mágico. É magia. É O mágico. Dumbledore fala Dumbledore. isso, né? É, A palavra é a magia. fonte mais precisa de De magia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O poder da nossa palavra. Então, só queria fazer esse pequeno comentário. Agora eu vou passar para a doutora Kelly. Estou sem palavras. Faço minhas as suas palavras. Vai que você se compromete, né, Kelly? É, melhor eu ficar quieta. Não. Se você tem consciência do que você está falando, diga. Segue em frente, Então, né? vamos lá. Bom, tudo isso, reforçando, né, o que você falou. Então, a palavra é justamente isso. Ela é intenção, ela é emoção, ela é direção. Uau. Ela pode aproximar ou afastar, É verdade. né? Também pode fortalecer ou fragilizar. Pode cuidar ou machucar. Por quê? É como você falou, as palavras têm muito peso. E às vezes nós não nos damos conta do impacto que ela pode causar no outro e em você E também. você, né? É. Então tem muito disso. Então precisa tomar. Tenham, né, o orai e vigiai. Uhum. Vigiai as suas palavras Vigiar também. essas palavras, sim. Veja Boa, o Kelly. que ela fala. E hoje em dia, acho que posso dizer que é moda comunicação assertiva. É. Alguém já ouviu falar nisso aqui? Já. A todo momento. Comunicação- Bem colocado, Não é, bem Kátia? colocado. Só que comunicação assertiva não é falar o que vem à mente, o que vem à cabeça. Você tem que saber como transmitir, comunicar os seus sentimentos, Isso. porque tem isso também. Às vezes a gente pensa que a palavra é somente isso aqui, o falar. Uhum. Não, é o sentimento. Sim. O toque é uma palavra. Sim. Então, nós também. Então, a gente tá palavra. respondendo. Então, assim, vamos ampliar essa questão do poder da palavra. É uma forma de expressar a palavra, É né? uma Eu forma. não estou dizendo, Não. mas quando eu toco Nossa, você, eu eu estou transmito um dizendo carinho. muito. Então eu acabei de, Exato. né? Eu falei de uma outra forma. Exatamente. Ou mesmo quando alguém chega e vai conversar Boa. com você e a pessoa Assim, faz ó, isso. já tá, Que ótimo, né, Kelly? não tá aberta a conversa, né? Exatamente. Né, Kátia? A pessoa tá falando Ou assim, seja, ela precisou proferir algumas palavras. Não, ela já falou "Oh, já Já deu falou recado. Deu recado. Deu o recado. Agora Deu o imagine recado. se a pessoa... ela chegou toda contente porque aconteceu algo importante com ela e ela quer compartilhar com você. Mas você não tá afim. Aí você já faz isso. Acabou, aqui. acabou. Meu, acabou. Fechou o matou. circuito, nada entra. E tchau. Exato. Né? Então, Trancou. Trancou. Sim. trancou totalmente. E também as palavras que nós proferimos para nós mesmos. Ah, tá. Boa, Kelly. O que é que eu estou falando para Comigo, mim? Isso. Meu, pelo amor de Deus, eu sou um zero à esquerda. Olá. Meu Deus Nossa, do céu. nunca Matou, dá. né? Detonou. Você está se detonando. Então precisa tomar cuidado. Não é só o que você vai falar para o outro, mas é o que você vai falar para você também. É. Então, tudo bem. Eu não estou falando que você vai levantar todo dia, né? Ai, saltitante, como que é? Princesa da Disney, tudo lindo e maravilhoso. Tem dia que você vai levantar? Putz, meu, não tô muito legal Mas hoje. aí é nesse dia que você tem que falar, né? É, Nesse dia que você tem que decretar o melhor pra Sim. você. O melhor Né? é. sim. Então, vai ter momentos que você vai estar sentindo-se assim.
mas não deixe que isso te derruba. Sim. Exatamente. E eu sempre falo, eu falo para os meus pacientes, falo para todo mundo. Você deve fazer isso direto, principalmente quando você não tá legal. Isso. Você vai lá no espelho, olha para você, meu, e sou manda um decreta, beijo, linda, né? maravilhosa, manda um beijo, exato. Então você precisa disso. Outra coisa que às vezes eu falo, vocês acham que o choro é um modo de palavra? É uma expressão. expressão. Uma expressão. É uma expressão. É uma palavrinha molhada. É uma palavra molhada. E hoje você não tá bem, você tá com vontade de chorar. Chore chora, né? quanto você quiser. Depois vai lá de novo no espelho, lava o Aí, rosto, pima, né? olha bem, Se reponha. se repõe, você é lindo, você é maravilhoso e E vamos embora. que vamos. Exatamente. E aí eu pergunto, como é que você tem usado as suas palavras? Gostei. E aí fica a indagação para todos. Elô, como estão as suas palavras? Olha que eu me policio bastante. E desde a hora que eu levanto, eu já começo. Nem levanto, eu já estou na cama, abro meus olhinhos e eu Muito já começo. Vamos Hoje começar bem esse dia aqui. Hoje é um dia de vitória. Eu sou magnética. Estou no mundo por um propósito lindo e abençoado. Quer dizer, a hora que você acorda, como que você faz? Você abençoa o seu dia ou Perfeito. o contrário? Eu já reclamo, ai meu Não Deus, é? mais um Mais dia. um dia. mais Ei, esse Ai, despertador. esse cliente que Ai, eu o tenho que despertador. ver. Ai, que... podia ficar mais um tempinho na cama, não é? Uhum. Não adianta. A gente já tem que começar com essa positividade, porque a palavra é frequência, Isso mesmo. é vibração. Então, como você coloca isso? E tudo é pensamento e palavra. A palavra proferida já materializou. Já está aqui na sua aura. Falou disso, Sim. Ela pode ainda não ter acontecido, mas já aconteceu. Porque Não é dá, né, só. Bela? Não tem como, não dá volta pra atrás. dizer. Não dá para Dizer. dizer. Já disse. Não dá. Já disse. Se você já peca, às vezes, por pensar alguma coisa negativa. Mas assim, Imagina enquanto está só um pensamento, né? Tudo bem, vamos trabalhar isso. Mas falou, dançou. Uhum. Quer dizer, é como vocês dizem, não é só para o outro, é para a gente Pra também. nós também. A gente está acarretando o quê? Outros karmas, não é? Uhum. Que a palavra negativa, se eu amaldiçoo alguém, quantas mães, às vezes, por não ter o entendimento, acabam proferindo palavras que não deveriam para as crianças, nunca. Ah, isso daí não dá pra nada. Esse Nossa, daí não dá pra nada. Ele não tem Não jeito. serve pra nada esse daí. Acabou. Acabou com a Nossa, é criança. difícil. É. Você decreta. Já né? virou. Quando faz aquelas comparações entre filhos, Nossa. esse daqui, Esse não me dá trabalho. Não é? Ai, mas esse é bom. aqui. mas Né? esse aqui, ó, não dá pra nada, não faz Não nada dá pra direito. nada. Estabanado, Acabou, quebra gente. tudo. Ave Acabou com Maria. a criança. Acabou. Acabou com a vida dela, porque ela ficou presa ali. Sim. Pai, mãe, professor. Ela vai filho, crescer, irmão. ela vai no se geral. formar, vai estudar, mas de repente, na hora de tomar uma decisão, ela não consegue, porque ela está presa ali. Esse daqui não vai dar para nada, ele não sabe nada. Ele não sabe seguir em frente, ele precisa sempre da ajuda de alguém. Então a pessoa não consegue caminhar na vida, porque está preso lá, naquela escuta. Você vê numa palavra proferida da mãe. Aquilo fica guardado, né? Nossa, fica. E quantas crianças não escutam coisas que não deveriam escutar nunca? Nunca. Quer dizer, o fato de você escolher ser pai e mãe, você tem que pensar muito. Que às vezes é melhor não ser pai e mãe. Você tem que estar preparado para tem que isso, estar não é? Sim. E então a gente tem que sempre proferir palavras positivas. E mesmo se você estiver numa vibração negativa, tomar muito cuidado. Não fala. Tenta já voltar, sabe? Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos dar a virada de chave. Aquele dia que você não está bem, em vez de colocar uma roupa preta ou cinza, já vamos colocar um amarelinho, entendeu? Isso. Ou um azul que seja, que é para ir Verde. mudando a vibração. O verde da cura, né? Vamos trabalhar com a cromoterapia, Uhum. né? Vamos A usar nosso favor, né? um aroma, não é?
Já para dar, Pra dar uma aquele sensação de uma sensação de agradabilidade. com Fica certeza. agradável, gostoso, né? Não tem o aroma, pega um alecrim, tem um pezinho de alecrim, vai lá, esfrega e já. Nossa, manjericão. Nossa, que Deu até pra delícia. sentir o cheiro. Manjericão, não é? Já muda. E lembrar também que se a pessoa falou alguma coisa de ruim pra você, você não é aquilo. Não, é a opinião da pessoa, é a não pessoa é. que fique com a palavra que E ela às proferiu. vezes não é nem a opinião da pessoa, é o momento. É o momento que fez com que ela que falasse aquilo. É verdade, Exato, é tem verdade. isso também. Nem sempre é, de É. fato, a opinião, é o momento, né, É, da a explosão da momentânea. explosão, né? É verdade. Então, esse ano é um ano que a gente toma muito cuidado, né? Porque é o ano de Sim. Marte, né? Da irritabilidade, não é? Se você ainda Toma não água aí assistiu. antes de falar qualquer coisa. Então, com certeza. Tinha alguém, 3 golinhos. a querida Malvina falava, né? Em vez de falar, pega uma água com sal, coloca na boca e fica quieto. Porque você não vai engolir a água, né? E também não vai falar nada, né? Então dá aquela respirada, né? Muitas vezes a gente não deve reagir, né? Porque reagir é trazer aquilo 2 vezes, é duplicar o problema. verdade. Sim. Então, muitas vezes, a inação é a ação É a mais ação consciente, necessária, é. não é a ação necessária. Uhum. Dá o tempo para depois você falar, né? Então, eu vejo muito isso que você falou também, esses contratos, essa palavra proferida em outras vidas, que hoje estão causando muito problema para a vida da pessoa, né? Sim. Mas, vamos lá, nada que uma terapia, né, consiga não Nós temos as mexer nossas nisso, trabalhar terapias nisso, né? multidimensionais Nós temos aí que esses dá pra- recursos, né? Com as pra as checar e terapias que mudar. desbloqueiam, que mudam e ressignificam, Uhum. e é assim que a gente faz, né? Muito legal. Então, verdade. minha querida, e você, o que você me diz? Que palavra você tem para nós? Olha, eu queria contar uma historinha. Opa! Pode contar? Pode. Então, assim, era uma vez, Hum. há muito tempo atrás, Não é Opa! tão tão distante. distante, em 1983, Outro ali, Né? outro dia. Outro dia. uma menina, Uhum. que eu não vou dar um nome, igual Tá. você fez, eu só vou dizer que começa com K e termina com Atia, mas eu não quero dar o nome, né? Não tinha internet, hoje em dia a gente não tem o tinha. WhatsApp, as pessoas trocam muitas mensagens, né? Mas eu não lembro se vocês fizeram isso, mas quando eu estava no ensino fundamental, era uma prática comum a gente comprar um caderno, A diário. a borboleta, né? De 83, comprar um caderno, e aí você pegava esse caderno, abria assim a primeira página aqui, ó, Uhum. e escrevia assim uma mensagem. Olha Por lá, favor, e gostaria ela que você escrevesse uma escreveu. recordação Sim, para eu Deus. tinha. Um simples gesto de amizade. Pois a vida passa, os anos Olha. se vão, mas não esquecemos aqueles que passaram pelo nosso Que caminho. gracinha. Eu tinha. Não é? Um caderno que não tinha internet, não tinha essas coisas. Não tinha, porque eu sou jovem há mais tempo. Quer dizer, um começou com essa história, fazia tal. E aí, como a gente ia falar desse programa, foi tão engraçado, porque eu fui ver aqui algumas coisas. Então, por exemplo, tem essa Fátima, né, que tá aqui, tá marcado 1 de agosto de 83. Para vocês terem uma ideia, eu dei aula para a filha dela. Eu fui professora da filha dela e Uau. até hoje a gente se fala pelo Instagram. Claro que tem gente aqui Agora que não vou Instagram. mentir, eu não lembro. Não vou mentir, não vou mentir. Né? Essa daqui, por exemplo, foi uma professora minha, Angélica, de matemática, e eu encontrei com ela muito tempo depois, caminhando na Kennedy. A gente caminhando Meu lá, Deus. caminhando do outro, igualzinha. Né? Você fala, gente, Uau. é uma alegria esse tipo de coisa, né? E esse aqui, por exemplo, é meu primo, né? Vanderlei. Meu primo, o Vanderlei. Beijo para você, Vanderlei. Beijo para Angélica. Beijo para Maria de Sim, Fátima. beijo pra Né? todos. Mas por que eu quis trazer essa história? Porque são várias mensagens, como eu mostrei para vocês, Aham. né? E teve uma mensagem que me tocou muito. Muito. Uau. E eu achei assim, acho que a primeira vez que eu parei para refletir sobre tudo isso que vocês falaram, o poder da Olha, palavra, o que é que eu estou falando, Tá, por que eu falo isso. entendi. Então eu vou ler só um trechinho. Tá. Essa mensagem foi escrita para mim pelo meu professor de geografia, José Carlos. Não sei do paradeiro dele, nem sei se está vivo ainda, mas aonde quer que ele esteja, né, que ele esteja bem. Fica essa lembrança. Mas ele escreveu justamente assim: as palavras. As palavras por si só não falam quando não vêm do coração. Por isso é necessário que venham acompanhadas sempre de luzes etéreas lá do fundo da alma, de forma pura e singela, como o amor de uma criança.
Falamos tanto que, às vezes, as próprias palavras se perdem entre si, num emaranhado de sentido ambíguo e duvidoso. Como seria belo se as usássemos, as palavras, com clareza, com amor, com a reprodução de palavras sábias e belas do Criador. As palavras, quando não bem proferidas, matam, ferem, adoecem. E quando não são bem empregadas, elas podem, inclusive, gerar uma guerra. Saibamos usar as palavras com o nosso próximo para o bem comum da nossa própria existência, pois é pela palavra da prece que um dia falaremos aos pés de quem nos deu a palavra. Que as palavras paz, amor, humildade sejam sempre empregadas no vocabulário seu de cada dia e que a palavra paz te acompanhe. Que Olha, lindo! que lindo! Uau, não é fantástico isso? É. Quando eu li isso, Lindo. foi uma coisa assim que Nossa, me que marcou, bacana. sabe, 43 anos atrás. Quando ele falou, quando eu li essa mensagem dele, eu pensei, meu Deus, aquilo me tocou tanto, e aí começa essa reflexão. É. Porque às vezes a gente vai falando, Kátia, a gente não tem consciência. Não. Por isso É. que é importante Não essa tem. consciência. Sim. Então, essa foi a primeira vez que me veio um baque, eu falei, peraí, o que é que eu estou falando? Como é que eu Então- estou usando a palavra? Quando ele falou uma palavra pode começar uma guerra? Pode, porque alguém Pode. vai lá e Pode. decreta e vai. Opa, Né? com E certeza. começa. A palavra pode adoecer, pode matar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, uma palavra pode matar. Pode, porque você pode dizer alguma coisa para a pessoa que você acaba com ela de uma forma que ela está viva, mas é um morto-vivo. É um morto Né? vivo. Ou você dá o comando, né? Ou você dá o comando. Quando não também é, não Kátia? tira a própria vida Fogo. por uma palavra. É. Uma Pode palavra, acontecer. não é? Mas E é acontece. Então foi aí que eu tive essa primeira sensação de pensar, porque foi como você falou, né, Elô? A palavra é um som. E o som, ele vai vibrar. Vai O som vibra. E Vibra. essa vibração cria uma frequência. Exatamente. E aí a frequência que você mandou, se no outro também tem essa frequência, cria ressonância. É. Né? E aí, assim, com que é que eu estou criando ressonância? Meu Deus. A minha palavra está indo, batendo e voltando. Né? A gente Mas- falou isso em outros programas da ressonância. Não foi? É, A já importância falamos. dessa questão. Então, o quanto. Aí que começou a cair aquela fichinha de quanto é importante. Ah, fica aí, a ficha foi horrível, esquece. Aqui é de 83. Eu fui para 83. Se eu voltar, 2026, volta, né? Voltei. Não tem O mais quanto é telefone importante. com ficha. Não tem telefone, não tem caderninho, não tem mais. Mas, gente, entregava, a pessoa demorava às vezes um mês para te devolver. É. E tudo bem, era a paciência que Mas a gente devolvia, tinha, mas devolvia, né? Depois, Kátia, eu lembro que aí as mulheres começaram a fazer, né? Customizar os cadernos. Então eu tinha um Ah. caderno todo encapado, com uma boneca, assim. Olha. Que era só cabelo. Era uma menina desenhada, mas com cabelinho. Tinha um assim, de cabelinho. boneca. Que era é um caderno específico pra gente dar. Para as Pra pessoas escreverem. assinarem. É, Exatamente. verdade. Né? O meu tá bem capado, bonitinho, mas já não durou a capa, já, enfim, né? Já vai Tá passando. certo. Não, mas é que vai. foi evoluindo. Mas foi evoluindo. É. Quer dizer, eu não era de 83, 83 não tinha. Lá pra 90 ainda tinha. Então, um tempinho depois, né? Ainda tinha, e aí eu lembro da minha mãe comprar. Ó, Ai, aqueles seus cadernos lá. Pra você, isso, para você, aqueles seus cadernos lá, para você poder fazer justamente né, essa questão. Então, o quanto é importante isso, a gente refletir sobre a nossa palavra. E tudo bem, porque uma hora você vai, por mais que você falou, a gente vai se vigiar, estamos vigiando, uma hora vai escorregar, uma hora vai falar. lógico, Sim, é Mas, aí, normal. mas natural. pelo menos você está consciente. Mas Fala, pelo menos você tá opa, não. consciente. E a gente se esforça. E é no Isso. esforço que a gente consegue vencer E essa com batalha. essa consciência, se escapa de vez em quando, na hora você Já corrige. retoma. Você já retoma. Exatamente. Então eu queria aproveitar e usar a minha palavra para chamar a dica da semana. Boa! Vamos embora. Tá aqui, ó, duas dicas, o dois poder das livros, né? palavras. Então, às vezes a pessoa fala, e aí, mas como que eu posso fazer para Uhum. poder melhorar a minha comunicação? E não é melhorar em termos de oratória, não. É melhorar Sim. em termos, né, do que é A que você está dizendo. qualidade. Qualidade. Porque quando você diz alguma coisa, né? Uhum. Quando você bem diz uma pessoa, um lugar, a Nossa. sua fala é bem dita. Dita. Você disse bem. É. Mas se você ficar falando mal de algum lugar, a sua Nossa. fala é mal Mal dita. dita. Mal Então dita. você disse mal, né? E não é para É dizer verdade. mal. Vamos Sim. dizer bem. Uhum. Então, esse livro é muito interessante porque ele fala isso, né? A gente está falando, e como vocês disseram, eu estou falando, vai atingir o outro, mas atinge a mim. Porque como Claro. eu falo, está diretamente ligado a essa questão do meu cérebro. É. Eu penso para falar. Né? E é automático. Então, se eu melhoro o meu vocabulário, é uma via de mão dupla. Sim. Né? Eu também melhoro essa questão do meu cérebro. E o cérebro, como também emite frequência,
o que é que você está atraindo. O que Como você você está atraindo, colocou, né? Quem é que eu estou Tá chamando ressonando. para vir para perto? Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. E essa ligação que ele faz, né? Como é que as palavras, elas moldam. Olha o poder, moldam o pensamento, as emoções. Então, já que trabalha direto com pensamentos e emoções, a gente pode usar para transformar a nossa vida. Verdade. Pro melhor. Pro melhor. Pro Não é? melhor, Em vez de usar a palavra para reclamar, vamos usar a palavra Abençoar. para Para moldar. abençoar, para moldar. moldar. E esse aqui é só uma leitura de ficção, então são situações diferentes, não ficção e ficção, mas aqui é muito interessante porque tem um senhor, esse senhor é um senhor de idade, e ele fala inclusive de questões relacionadas como a morte, o envelhecimento, mas uma coisa que é interessante é que assim, neste personagem você passa o tempo todo na cabeça dele no que ele está pensando. Tá. E ele pensa assim, então imagina que ele tem um filho, o filho fez alguma coisa para ele. E ele está passeando com o filho. Então ele pensa assim: vou dizer para o meu filho que eu estou muito feliz de estar aqui do lado dele, que neste momento ele é a única pessoa com quem eu Olha, realmente que lindo, gostaria tá de vendo? estar e participar. Aí ele vira para o filho e fala assim: obrigado. Tá vendo? Ele pensou tudo aquilo, Ele- só que na hora de falar, não fala. É. Então, Não assim, sai, né? não Dá umas travas às Cara, vezes, né? né? Então você fala assim, o que é que você... Às vezes você quer dizer alguma coisa para o outro, mas você está preocupado e fala assim, não, mas eu vou falar para ele que eu amo. Ah, é brega. Ah, vou falar para uma amiga que eu amo. Ai, vão levar para o outro lado. Então, assim, quantas vezes você não expressa a sua palavra, né, que é daqui, esse poder, porque com medo do que o Medo outro vai do pensar, julgamento do do julgamento. outro, né? Não, expresse a sua palavra. O que o outro vai pensar, ele responde isso. É dele, é por ele. É Mas o que verdade. você está pensando? Você quer fazer isso realmente com o coração? Como ele? Tem uma hora que eles estão passeando, ele pensa tanta coisa bonita para falar para o filho, e aí ele vira e fala, obrigado. Pelo menos está agradecendo. Tá Já é uma agradecendo, coisa boa, é, já é uma já palavra é alguma boa. coisa. Agora, por é. que a gente não consegue expressar, colocar essa palavra, ou fazer um gesto? Né? Então, isso é que é importante. O que é... Porque, assim, aquilo que eu quero expressar, se eu não expressar, pode ficar represado em algum lugar do corpo. E aí vai dar Também. mais trabalho para poder... Sim, mudar. é verdade. Então, fale, expresse, Com consciência. demonstre, Com não é? consciência. Com consciência e bem E dizendo. bem Isso aí. dizendo. Não é? Isso Muito mesmo. legal. Aproveitando para continuar com a nossa reflexão, vamos chamar a nossa agenda? Boa. Vamos. Olha aí, gente, a nossa agenda, né? Como sempre convidamos, né? Toda quarta-feira nós temos o grupo de estudos espirituais Madalenas lá no Bem Viver. É às 19h30, presencial, gratuito, grupo misto, ou seja, crianças são bem-vindas, tá? Mas precisa se inscrever antecipadamente através do nosso WhatsApp, que, como eu já falei outras vezes, para tudo é o mesmo WhatsApp, né? O 984152762. Aqui tem os dois cursos, né? Da Kátia, Arcanos Maiores e os Arcanos Menores. São novas turmas que estão começando, né, Kátia? Dos dois. Dos né? dois. Dos dois. Então, se você quer estudar aí, começar... Normalmente a gente até fala, né? Vamos começar pelos Arcanos Maiores, que a gente tem um pouco mais de... Como é que fala? A gente acaba sendo mais íntima, parece. E Não porque tem? é uma sequência, É né, uma Kátia? sequência, Geralmente, o baralho do tarô, ele começa, né, pelos maiores. Pelos maiores. É, mas não é uma não regra é fixa, isso. né? Mas aí, se você tem interesse em estudar os arcanos maiores e menores, entre em contato, que a gente passa os valores, são encontros mensais aos sábados com a professora Kátia Veloso. Isso mesmo. Tem mais? Tem sim. Olha aí, o curso de limpeza vibracional, harmonização de frequências com a radiônica, em maio, dias 9 e Vamos 16, limpar as sábado palavras também. malditas. Olha, e dá pra... Não é? Tem também limpeza vibracional não é? com as palavras. Olha aí, gente, que espetáculo, então, esse curso, né? Então, quem quiser, né, também se inscrever, entre em contato aí com a gente. No dia 25, né? Tá quase, chegando, tá chegando. né? O Pertinho. Enfrentando Tá o medo dos outros. Medos sociais e manifestações, normais e patológicos. Por que temos medos dos outros? Porque os outros são feios. O outro assusta. Mentira! A palavra do outro assusta, né, Às cara? vezes que ele fala, fala, eu não quero saber. Não. Fiquei com medo agora, Não né? vou lá, não. Não lá não. Como vencer o medo dos outros, avaliação dos seus medos. No dia 25 de abril, sábado também, presencial, das 9 às 13h30, com a doutora Kelly. Isso. As aulas personalizadas de Reiki, né? Como eu sempre tô chamando, quer se tornar um reikiano ainda em 2026? A gente tem aí, né, as aulas particulares, seja online, presencial, do nível 1 ao mestrado. E aquele convite de sempre, quer participar do nosso grupo VIPs do Bem Viver, é o nosso grupo sim. de WhatsApp, né? Cursos, encontros, eventos, promoções, novidades, as oportunidades, né? Se você quer ir descontos, quer ser o primeiro a saber,
né, o que a gente está lançando, esse grupo é ideal. Aponta já o seu Olha celular lá. aí para a tela e já entra aí no no grupo QR para Code. participar com a gente. É isso, né, pessoal? É isso. É isso. Então, minha gente, uma excelente noite, uma excelente semana e até a semana que vem. Até mais. Um abraço, Tchau, tchau. tchau.